Você sem dúvida já ouviu falar de José do Egito, não acham? Mas vocês sabem a história dele? Bom, no último vídeo eu falando de histórias bíblicas, etc., eu falei sobre Jacó e Esaú, não é? Pois então, Jacó teve vários filhos. Jacó teve 12 filhos. E esses filhos iam dar origem às famosas 12 tribos de Israel. Cada um ia dar origem a uma tribo própria. Só que o patriarca tinha muita preferência pelo seu filho caçula. O seu nome é... O patriarca tinha preferência pelo seu filho caçula. Seu nome era José, o seu 11º, em que gerava nos demais irmãos sentimento de muito ódio e ressentimento. Até que um dia Jacó faz isso. Essa aqui é pra você, José. Sim, Jacó dá uma túnica para José, uma túnica especial feita de muitas cores. Isso faz com que a inveja dos irmãos de José chegue ao seu limite. Outro dia, José contou um sonho que ele teve. Ele disse que contou de um sonho que ele teve durante a noite. E seus irmãos entenderam que com esse sonho José estava se insinuando que ele iria reinar sobre eles. Até que um dia, depois de uma longa perseguição, depois de um longo dia, Jacó enviou José para ver com seus filhos que estavam no campo. E lá tramaram contra a vida de José. Bom, eles tramaram matar José, porque eles tinham muita inveja e ressentimento dele. Porque Jacó amava mais José do que os outros. Isso fazia com que os irmãos de José sentissem muito ódio e inveja dele. Porque eles queriam essa atenção. Na verdade que no fundo eles tinham inveja dele por ele ser o favorito. Até que um dia Jacó enviou José no campo, seus filhos estavam trabalhando. E nesse dia os irmãos de José tramaram matá-lo. Mas Rúben, um dos filhos, foi contra tal ato. Em vez disso eles o agarraram e o jogaram num poço sem água. E decidiram deixar ele lá para morrer. Só que não muito tempo depois que eles comeram um pouco deles tiveram outra ideia. Eles decidiram, mas acabaram decidindo vendê-lo como escravo. Mas ficaram com a túnica de José. E José foi levado escravo. Os irmãos de José, após isso, rasgaram a túnica de José e banharam com sangue. E deram a Jacó. Enquanto Jacó viu, depois retornaram para casa. Me disseram a Jacó, e os filhos de Jacó inventaram uma desculpa, dizendo que José deveria ter sido devorado por algum animal e que aquele sangue era dele. O patriarca Jacó sofreu muito quando soube. Ele rasgou as suas roupas e chorou dias sem parar. Mas enquanto isso, José estava sendo levado para o Egito, onde José foi vendido como escravo para um homem da elite do faraó, chamado Potifar. E lá José foi escravizado. Mas bom, ao pesar de ser escravo, José prosperou na casa de seu amo, até a hora que seu amo, Potifar, o nomeou como seu mordomo pessoal e deu para ele a autoridade de administrar a casa. Só que ele tinha uma coisa. Potifar falou para José que ele não devia encostar na mulher dele. Bom, a Bíblia não dá detalhes, tipo, qual é o nome da esposa de Josafá, já que na série José de 2013 dizia que o nome dela era Sati. Na versão de Gênesis dizendo que o nome dela era Neferíades, né? Neferíades, que era esposa de Potifar na versão do José do Egito, mas a verdade é que a Bíblia não fala qual é o nome da esposa de Josafá. A Bíblia não fala qual é o nome dela, só menciona que Josafá tinha uma esposa bonita, mas não fala qual é o nome dela. Só que conforme José foi crescendo, José era um homem de beleza atraente. Isso fez com que a esposa de Josafá começasse a desejá-lo, até que ela se ofereceu para ele se deitar com ele. Só que José se recusou. Fazendo isso, a mulher de Potifar acusou. Ele correu José. Após isso, a esposa de Potifar acusou José de que ele tentou violá-la. Potifar, quando soube, ficou furioso, se encheu de ira mesmo. Após isso, José foi jogado na prisão de Faraó, onde dividiria a cela com 2 prisioneiros do Faraó. Mas José não chegou ali por acaso. Tudo isso era o plano de Deus. Era o plano dele.
Por isso vamos continuar. Por isso que como esse vídeo tá 5 minutos, eu acho bom continuar. Vamos lá. Vivendo na prisão, José prosperou. Ele ficou conhecido por interpretar 2 sonhos, 2 prisioneiros do faraó, um copeiro e um padeiro. Os dois, numa hora, os dois tiveram um sonho. E nesse sonho falaram a José. Bom, o sonho mesmo dizia 2 coisas. O sonho de um dizia que um ia ser perdoado, o outro seria executado pelo faraó. O prisioneiro que tinha sido perdoado trabalhava como mordomo do faraó. E ele prometeu interceder por José junto ao faraó, mas com o tempo o mordomo foi esquecendo de sua promessa. Bom, o copeiro esqueceu, mas com o passar do tempo o faraó teve sonhos estranhos. Nele ele via 7 vacas gordas, bonitas, que eram devoradas. 7 vacas feias e magras. Outro sonho ele viu 7 espigas de trigo sendo devoradas por trigos queimados. Devorados, imagina o horror que deve ser ter sonho desse jeito. O faraó trouxe magos adiante de todo o Egito, mas nenhum deles soube interpretar. Mas aí o copeiro lembrou de José e contou a sua habilidade e o encomendou ao faraó. E o faraó mandou chamar. José é colocado de frente a frente ao faraó. E lá ele diz que os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Que o Egito passará por 7 anos de grande prosperidade e riqueza. Mas serão seguidos por 7 anos de fome e sede, que pode destruir a terra. José, após isso, recomenda que o governante escolha alguém de confiança para garantir a proteção. E pega 1/3 de tudo que é extraído no Egito e guarde sob proteção do faraó. E assim o faraó, ao ouvir isso, diz para José: eis aqui um homem que tem o Espírito de Deus. Então o faraó nomeia José como seu governador e principal ministro. Assim José se torna o segundo homem mais poderoso do Egito, abaixo apenas do faraó. Após isso José trabalhou e garantiu que todas as medidas fossem necessárias. E aliás também José casou com a filha. José também casou no Egito com uma mulher chamada Azenate. Mas eu não sei de quem. Olha, eu vou ser sincero. Eu não sei de quem Azenate é filha. Algumas pessoas dizem que Azenate era filha de Pentefles. Mas eu também já ouvi muitas pessoas dizer que Azenate era filha do próprio faraó. Já outras pessoas dizem que Azenate era filha adotada de Potifar. Mas eu não quero falar desse assunto. Tá bom? José teve 2 filhos com Azenate, chamados Manassés e Efraim, que eram as tribos de Manassés e Efraim de Israel. As 2 tribos de israelitas. Mas eu vou continuar. Mas voltando à história de José, tá bom? E José fez um bom trabalho. Fez tudo o que devia ser feito. Recolheu um quinto e foi tudo bom. Porém a fome começou a atingir. E assim como profetizou 7 anos de abundância. Depois começou um período de muita fome e sede. E a fome acabou atingindo a residência de seus irmãos. A fome atingiu o lugar onde os irmãos de José estavam famintos. E isso faz com que o pai Jacó envie seus filhos mais velhos para o Egito. Pois Jacó fica sabendo que há comida no Egito. Então manda seus filhos atrás de suprimento e alimento. Porém, enquanto José reencontra seus irmãos em posição de suplicantes, ele os reconhece, ele conhece todos eles na hora. Porém, seus irmãos não reconheceram e ofereceram dinheiro para ter o alimento. Porém, José os acusa pelo crime de espionagem. Porém, seus irmãos dizem que eles são só trabalhadores e que seriam 12 irmãos no total. Mas um não morreu e o outro está com o pai em Canaã. José ficou furioso com a mentira, pois ele era o caçula. Então prendeu seus irmãos. Mas José manteve seus irmãos presos, mas depois libertou. E deixou apenas Simeão, o filho número 2, preso. Mas enquanto isso, mais para frente, José, Jacó realmente teve um filho caçula, chamado Benjamim. Enquanto José ouviu, disse: Deus o abençoe, meu filho. E José depois fez um banquete. Para testar os irmãos, uma taça de prata foi escondida no copo de Benjamim. E depois José os prendeu, mas só que disse que Benjamim deveria ser seu escravo. Porém, seus irmãos se recusaram a ir embora. Disseram para ser escravos no lugar dele, pois seu velho pai não poderiam voltar para casa seu irmão caçula, pois isso destruiria o coração de Jacó. Já tinha sofrido com a perca de um filho e não ia aguentar perder mais um. José, ao ver isso, chorou e se revelou sobre seus irmãos. Alguns de seus irmãos, os irmãos de José, quando descobriram quem era que Zafenate Paneia era José, ficaram surpresos, ao mesmo tempo temendo, pois temiam que José tivesse sede de vingança.
Mas o coração de José estava dominado pelo amor, e ele perdoou seus irmãos e disse para eles trazerem seu pai, pois mais anos de fome estava cinto. E eles deviam trazer Jacó e suas famílias para viver no Egito. Pois José disse para trazer o pai, pois se ele nunca tivesse sido vendido como escravo, ele jamais saberia da fome. E o povo do Egito e muitos pereceriam. Por isso, quando os irmãos José voltaram para casa e falaram para Jacó que José estava vivo, Jacó quase faleceu de surpresa, mas continuou. Aí, quando eles voltaram para o Egito, pai e filho, Jacó e José, o pai e filho se encontraram, se emocionaram e dizem que comoveu a todos. E assim o povo de Israel se estabeleceu no Egito. E José cuidou dos irmãos, da família, do povo. E todos viveram felizes, mas não durou muito. O povo viveu bem e feliz no Egito. Isso até a morte de José. Porque após José morrer, eu não sei direito, eu acho que ele morreu com 110 anos, eu acho, não tenho certeza. Mas quando José morreu, o povo de Israel foi escravizado no Egito. E demoraria anos até que um homem enviado por Deus para libertar o povo de Israel da opressão. Mas isso daí já é assunto pro próximo vídeo. Fui.